Mas a gente começa com o clássico de amanhã entre Vasco e Flamengo. A Ana Flávia Nunes está em São Januário e chega agora para contar pra gente como vem o Vasco para esse jogo, né, Ana? Boa tarde para você, querido. Ei, Débora, tudo bem? Ótima tarde para você, boa tarde a todos. O Vasco chega para esse clássico contra o Flamengo amanhã com dúvidas e desfalques, tá? O desfalque confirmado agora há pouco é o Payet. Ele tá com dores no joelho direito, ainda não se sabe a gravidade desse problema, mas fato é que ele não vai ser relacionado para o clássico de amanhã. Por outro lado, o Felipe Coutinho, que foi poupado na última rodada, deve voltar ao time titular. Na defesa, o zagueiro Lemos deve mesmo ficar fora do clássico, porque ele ainda está se recuperando de uma fratura na costela. Então, com isso, a dupla de zaga do Vasco para amanhã deve ser formada, então, pelo João Vitor e pelo Lucas Freitas. O técnico Fábio Carille está bastante pressionado, né? E ele está, nesse momento, avaliando quem é que deve ser o jogador titular ali no meio de campo, ao lado do Hugo Moura. O Tietê ficou fora do último jogo por problemas pessoais, tudo indica que ele volte a ficar à disposição agora. Mas as outras opções seriam o Paulinho, que não vem de boas atuações, o Jair, que entrou bem no último jogo, e o Matheus Carvalho, que até agora atuou muito pouco no Brasileirão. No ataque tem disputa ali pela vaga da ponta direita entre 3 jogadores, o Garré, o Adson e o garoto Ryan. Eu lembro que o Vasco vem de derrota fora de casa lá em Fortaleza por 2-1 para o Ceará, está em 6º lugar na tabela e tem sido muito cobrado pela torcida por um bom desempenho em campo e também para voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Vasco quer encerrar um jejum de 10 anos amanhã, porque o time não vence o Flamengo em um jogo de Campeonato Brasileiro desde 2015. Débora, lembrando que 22 mil ingressos foram vendidos até agora. Tá ótimo, Ana. Muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você. E olha, vou te falar uma coisa, o Felipe Coutinho também gosta desse clássico, hein? O primeiro gol dele nessa volta ao Brasil foi contra o Flamengo. Já o Arrascaeta tá voando, é um dos artilheiros do Brasileirão com 4 gols, tá empatado ali com o Pedro Raul e com o Verratti. E a gente foi pra rua ouvir a galera para saber quem é melhor, Coutinho ou Arrascaeta? O Maracanã vai se abrir para 2 craques amanhã. Um uruguaio, Arrascaeta! E um carioca, Felipe Coutinho! O privilégio é o oferecimento do clássico dos milhões. Jorge André Arrascaeta, do Flamengo, contra Felipe Coutinho, do Vasco. Nomes fundamentais para os respectivos elencos. Por exemplo, sem Coutinho, o time do técnico Fábio Carille jogou 4 vezes e só venceu uma. Nós, como comissão e todos os atletas, temos que potencializar tudo aquilo que o Coutinho pode nos dar. Porque ele estando bem, com certeza o Vasco vai estar bem dentro de campo. No caso de Arrasca, a história com o Flamengo já está na 7ª temporada seguida. E em cada uma delas, ele deu, no mínimo, 10 assistências. Uma das coisas que ele tem de bom é que ele se cuida, que é um cara que gosta de treinar, que treina com muita intensidade, treina todos os treinos sério. É um jogador muito diferente, como eu falei, é muito diferente. Ele é muito diferente. Até o início da última rodada, Coutinho e Arrascaeta tinham esses mesmos números na temporada. 14 jogos, 5 gols e 2 assistências. Aí Coutinho foi poupado na última terça-feira na derrota do Vasco para o Ceará, fora de casa. E aqui, no Maracanã, na quarta-feira, Arrascaeta entrou em campo. E foi bem demais. Fez um gol. Dele, Arrascaeta pro Flamengo! E deu 2 assistências. Uma noite espetacular do Flamengo na goleada por 6-0 sobre o Juventude. O GE foi pra rua fazer uma enquete simples, sem rigor científico nenhum. Escolhe um dos dois aí, por favor. Arrascaeta. Por quê? Eu sou Mengão e o Arrascaeta dá banho no Felipe Coutinho, com todo respeito ao jogador. Eu escolheria aqui o Felipe Coutinho, por ser vascaíno. Guilherme Botafoguense. Pode escolher então, já que você é imparcial, qual é o melhor? Arrascaeta. É diferente, né, cara? É diferente. É muito diferente. 2 tricolores, certo? Certo. Se puderem escolher qual é o melhor. Arrascaeta. Arrascaeta, é por quê? Que é melhor, Felipe Coutinho no auge contra o Arrascaeta no auge. É o Felipe Coutinho no auge. Felipe Coutinho. Arrascaeta é um dos jogadores com mais títulos da história rubro-negra. 15. Tá junto com Bruno Henrique nessa. Coutinho jogou em gigantes da Europa, ganhou a Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. Sem contar que foi titular da seleção brasileira em Copa do Mundo. Felipe Coutinho é o nome dele! Isso aqui não era nem pra estar aparecendo aqui, pô. Sem sombra de dúvida. Escolheu o Coutinho. Claro. Por quê?
Pô, porque ele é melhor, pô. A carreira dele diz isso. Não tem comparação. Ele tá se adaptando ainda, não tá no seu melhor momento, mas não tem comparação. É claro que ele é o melhor. Não precisa ser Flamengo pra ver. O que você gosta no Arrascaeta? Tudo. Ele é o melhor jogador que a gente tem. Carreira por carreira, então? Com certeza. Isso aqui só jogou no Brasil. Se a gente for falar de carreira, vai ficar covardia. Quem é Felipe Coutinho mesmo? Sei não. Não conhece? Não? Ah, é da segunda divisão, né? Ah, conheço sim. Não, só assisto de primeira divisão mesmo. O cara é reserva da seleção dele. O Coutinho já disputou a Copa do Mundo, foi o melhor jogador, na minha opinião, na ocasião. Então não tem comparação. Isso aí, o que falarem é invenção da mídia ou então é clubismo. Essas provocações vão durar para sempre e servem para alimentar a rivalidade. Cada um com o seu craque. Amanhã a gente descobre quem se deu bem. Ê, rivalidade. Ó, sábado tem Clássico dos Milhões no Maracanã. É Vasco e Flamengo se enfrentam em momentos distintos no Brasileirão. Não estão, não. Não estão, não. Que momentos distintos? Por que momentos distintos? Não, vem de derrota, mas se ele vencesse, ele assumiria o quê, ô Pedrosa? A liderança. Não. Distinto seria se o Botafogo, que realmente tá mais pra baixo na tabela. Tô errada ou tô certa? Tá em sétimo. Ah, mas sabe o que é isso, né? né? Momento distinto no Brasileirão. É na temporada, gente. São momentos distintos. Realmente. Um já perdeu na competição sul-americana. O outro tá invicto aí. Acabaram? Ai, hoje vai ser bom. Rodou. E na volta tem 11 contra 11. Aí o pau vai torar. Pra quê? O quarto clássico dos milhões de 2025 promete ser agitado. Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado às 6h30 da tarde no Maracanã, em partida com o mando de campo do Cruz Maltino, que vive um momento turbulento e pressão sobre o trabalho do técnico Fábio Carille. Para o confronto, a principal mudança deve ser o retorno de Coutinho entre os titulares. Ele foi poupado na partida contra o Ceará e permaneceu no Rio de Janeiro na preparação para jogar o Clássico. A última vitória do Cruz Maltino contra o Flamengo no Brasileirão foi em 2015, há quase 10 anos. E o time do técnico Felipe Luiz vive melhor momento na temporada. Atual líder do Brasileirão, o rubro-negro vem de goleada por 6-0 contra o Juventude. A escalação segue sendo um mistério com o desfalque já confirmado. O lateral Alexandro sofreu um edema na coxa esquerda e já iniciou o tratamento no Ninho do Urubu. Como o rubro-negro viaja no dia seguinte ao Clássico para a partida contra a LDU em Quito pela Libertadores na terça, ainda não se sabe se algum jogador será poupado. Nos bastidores, o Clássico dos Milhões já começou e promete ser de fortes emoções quando a bola rolar no Maracanã. Muito bem, sexta-feira, bom feriado pra todo mundo, boa Páscoa pra todo mundo. Já chamei vocês, hashtag SBT Esportivo, esse aqui é meu Instagram, mas daqui a pouco vai aparecer o Twitter daqui, tá aqui, ó, hashtag SBT Esportivo. Você põe essa hashtag, manda sua mensagem, manda sua foto e assim você consegue ou passar aqui no nosso rodapé da nossa televisão ou até no nosso telão que vamos mostrar a foto hoje. Vamos pro 11 contra 11. Preparados? O pau já vai torar agora no início. Vou até pular. Vou deixar pro fim. PH ou Wesley, começo com você. Momento? Tudo. O que você quiser. Vamos ganhar tempo, Pedro. Sério, o programa tá curto. Vamos. Wesley. Vamos, Wesley. Ganha tempo. Com todo respeito ao PH, que faz enfim, bons jogos com a camisa do Vasco. Mas é o Wesley. Baita jogador, PH. Mas eu vou votar no Wesley. Eu voto também no Wesley. Eu achei que você ia falar, né? Assim, o PH é um grande jogador, mas o Wesley... Quem hoje tá jogando melhor na lateral direita no Brasil? Não tem ninguém. Ele tá numa coçou fase... Coçou a língua pra botar Eu sei. João Vitor ou Léo Ortiz? Vamos poupar o tempo. Léo Ortiz. O programa tá curto. Para! Lucas Freitas ou Danilo? O programa tá curto. Danilo, é isso. Piton ou Ayrton Lucas? Piton. Eu vou ficar com o Piton. Porque eu acho que o Lucas nem é titular. Nem titular ele é. Se fosse o Alexandre, eu ia votar no Alexandre. Eu também. Mas é o Lucas Piton. Hugo ou Pulgar? Pulgar. Tietê ou De La Cruz? De La Cruz. De La Cruz. Garré ou Gerson? Gerson.
Gerson. Eu gosto, sabe que eu tô gostando, o Venê? Ah. Que ele tá dando uma pensadinha. Você tá vendo? Tá titubeando. Ele tá assim, ó. Aí pergunta assim, ó. Agora Aqui, um gol pulgar, ele faz. Pulgar. Você tá percebendo ou eu tô sendo... Qual é, Pedrosa? Ajuda aí, vamos viralizar. Vamos lá. Vamos viralizar? Pulgar. Pulgar. Garré ou Gerson? Quer viralizar? Garré. Gerson, agora eu vou viralizar. Gerson. Agora eu vou viralizar. Tu vai... Eu vou pular. Gerson? Não, agora. Ah, tá. Não, eu vou pular, que eu quero o pau torando. Vai pular também? Eu vou viralizar de novo. Então vai. Coutinho ou Arrascaeta? Bom, já que você avisou que vai viralizar, então acho que você vai votar no Coutinho. Eu voto no Arrascaeta. 2025, Felipe Arrascaeta. Coutinho. Não, Arrascaeta. Eu voto no Arrascaeta. Pra mim, o que ele vem fazendo nos últimos jogos é algo assim assustador, jogando bem, sendo decisivo, dando assistência, fazendo gol e golaços. Jogador extremamente importante, ajudando também no setor defensivo. E outra, concordo que o Coutinho tá fazendo uma baita temporada, tá? Tá voltando a ser o velho e bom Coutinho. Mas eu fico com a Arrascaeta. O contexto do Coutinho, com o que ele tem em volta e o que ele faz na temporada 2025, é mais brilhante do que o que a Arrascaeta faz. Porque jogar com Gerson, De La Cruz, Pulgar, é muito mais fácil do que jogar no time do Vasco. Vamos fazer o seguinte? Você vai desempatar. Hashtag SBT Esportivo. Manda lá. Coutinho ou Arrascaeta? A gente vai ter o voto de vocês também e no final eu vou dizer quem que eu vou escolher. Eu já sei, tá? Mas no final eu vou dizer. Então, ó, vota lá. Hashtag SBT Esportivo. Pedrosa votou no Coutinho. Venê votou no Arrascaeta. A nossa régua aqui sempre é o momento. Empatou o momento, aí a gente começa a fazer outro tipo de comparação. Então votem lá Coutinho ou Arrascaeta, Nuno ou Bruno Henrique? Bruno Henrique. É difícil essa, porque o momento do Nuno, desde que ele chegou, é muito bom. Ele vem participando de gols, ele vem jogando bem. Inclusive, eu acho que, se for falar sobre a peça que mudou o time do Vasco, com certeza foi o Nuno Moreira. Mas eu ainda vou de Bruno Henrique. Eu também porque voto o momento no Bruno Henrique. do Bruno Henrique não é bom apenas só no começo desse ano. O Bruno Henrique vem jogando bem desde a temporada passada. Eu levei isso em consideração, tá? Mas eu entendo o tamanho do que o Pedrosa fala sobre o que o Nuno fez com o Vasco, né? Sim. O Vasco era o Vasco, o Nuno chegou, o Vasco é outro Vasco, recentemente eu te falei, a gente falou isso aqui no programa, eu acho que o crescimento do Coutinho e do Verratti é muito graças ao Nuno Você também, falou. porque facilita muito a vida Falar dele. em Verratti ou Plata? Verratti. Vamos poupar o tempo do programa. Verratti. Se botar qualquer um hoje ali, é Verratti. Qualquer um do Brasil. Até o Pedro, por exemplo. Seria o Verratti. Tá voltando agora. E outro, mas assim, uma menção honrosa ao Plata, porque eu vejo muito torcedor ainda pegando no pé do Gonzalo Plata, mas para o estilo do jogo do técnico Felipe Luiz, ele é um jogador muito importante. A intensidade que ele tem, nenhum outro jogador tem dentro do elenco do Flamengo, porque ele consegue ser intenso do primeiro minuto ao último minuto de jogo. E ainda consegue fazer várias funções do setor ofensivo do Flamengo, até jogando de falso 9, ele também sabe fazer. Então é um jogador que eu acho que muitos torcedores ainda não dão devido valor à importância que ele tem ao elenco atualmente. Léo, Jardim ou Rossi, eles já vão responder, mas antes você... Tá gostando hoje que eu tô com o João Kleber? Tá bom. Bota aí, enquete do SBT Esportivo lá no Twitter. Eles já vão responder agorinha quem eles escolhem, Léo Jardim ou Rossi, nesse confronto aí. Mas você, quem vai levar a melhor no Clássico dos Milhões? Vasco, Flamengo ou empate? O Flamengo tá vencendo aí, em segundo lugar o Vasco, em terceiro o empate. É isso mesmo. Tá Vota cheio de lá. robô no Twitter, ó. Ó o robô. Cheio de robô botando no Flamengo, né? Exato. Também acho. Olha aí, @SBT Rio, segue lá no Twitter a gente. A Arrascaeta tá vencendo. Eu pedi pra você votar também na hashtag. Só subir a hashtag com quem você prefere. Pedrosa escolheu o Coutinho, Venê escolheu a Arrascaeta. Daqui a pouco eu vou desempatar, mas você também vai desempatar. Coloca aí, você quer o Arrascaeta ou você quer o Coutinho? Hashtag SBT Esporte Rio e coloca quem você vota. Vamos lá! Léo Jardim ou Rossi? Começo com você, Venê Casagrande. Eu vou votar no Rossi, embora eu considere o Léo Jardim um baita jogador, muito importante ao Vasco da Gama, salvou o Vasco em vários momentos, penalidade máxima, classificando o Vasco na Copa do Brasil, mas o que o Rossi vem ajudando ao Flamengo nos últimos jogos, inclusive nesse ano todo, porque é um jogador que, quando é preciso, ele faz grandes defesas,
Inclusive fez grandes defesas nos últimos jogos do Flamengo, ajudando o Flamengo desse jeito e também na saída de bola, porque é um jogador muito importante na saída de bola do Flamengo com os pés e também na recomposição. Então ele tem sido importante em vários sentidos para o Flamengo nos últimos jogos. Mas menção honrosa ao Léo Jardim, claro, voto no Rossi nesse momento. Ai, eu adoro quando vocês brigam. Briguem! É uma coisa boa. Não é, Cris, quando eles brigam? A briga é o melhor. É o melhor. Vai! Hoje... Bota aí, Pedrosa! Eu tenho que ser coerente, porque se é momento, o momento é do Rossi. O Léo Jardim não vem fazendo Você uma temporada. vai votar no Rossi? Vini, a gente achou que ele ia votar no Léo Jardim. Não, eu confesso que, assim, por um momento eu pensei, mas depois eu imaginei que ele fosse no Rossi, pela coerência dele. Ele é não coerente. acredito, Pedrosa. Fernanda, eu tenho que ser honesto, eu adoro o Léo Jardim. Então, peraí, vota agora não. Eu vou votar, eu voto no Léo Jardim. Você vai desempatar. Aí é sacanagem. Vai lá. O Vasco não vai ganhar quase nada. Eu voto no Léo Jardim, sabe por quê? O momento do Rossi é muito bom. Você trouxe uma coisa, acho que você acabou de falar também, né? Você trouxe no off com certeza. O Rossi ajuda no início da construção de jogada com os pés. Foi o principal erro do São Paulo e no Flamengo, sabia? Porque o São Paulo, na ocasião, botou o Rossi no banco de reservas, alegando que o Matheus Cunha era melhor com os pés. E o tempo passou, a gente está vendo que o Rossi não é ruim muito com bom. os pés. Mas, e o Léo Jardim, ele pode não ter sido, não tá hoje o Léo Jardim de 24, mas mesmo não sendo, ele é o Léo Jardim. E ele faz cada jogo, sem brincadeira, a cada jogo do Vasco ele faz uns 3 milagres. Ele fazia 10. Só que agora que o Vasco melhorou um pouquinho, aí ele faz 3. Então, a régua tá nele mesmo, por isso eu vou votar no Léo Jardim. Agora vai você desempatar. Eu acho que o Léo Jardim é um goleiro melhor do que o Rossi. Se você for colocar de forma geral, ele é um goleiro melhor do que o Rossi. Mas o momento dele não é o momento que a gente já viu do Léo Jardim. Eu vou ser honesto com você, Fernanda. Eu lembro de um gol do Corinthians, que até foi o gol contra do João Vitor. O Léo Jardim se embananou todo naquele momento. Tu já tomou um gol contra? 2, só nessa temporada. Não, mas se você, como goleiro, você olha e fala, não é possível, meu irmão. Que eu vou ter que pegar essa bola. Não, mas que tá vindo de você. Você não lembra o lance, não? Eu lembro. O lance é bizonho. bizonho. Mas tudo é bizonho, né? O Memphis sai na cara, o Léo Jardim meio que bate roupa e a bola bate na cabeça do João Vitor e entra. Você tá magoado ainda com esse dia? Tô magoado com esse lance. Eu tô chateado. Eu não tô sentindo a firmeza que eu já senti. Eu tô sentindo que você tá magoado. Eu vou votar no Rossi, eu vou manter minha coerência. Muito bem, votou no Rossi. Agora falta a escolha de Coutinho Arrascaeta. Fala pra mim, ô Big Boys. Eu vou chamar de você de Big Thunder. Em breve a gente conta pro povo por quê. Perfeito. Tá bom? Posso te chamar de Big Thunder, ô querido? Muito bem, então agora você ganha um novo apelido. Tá bom? Big Thunder. Tá, ô Vene Casagrande? Big Thunder, fala pra mim, por favor. Quem que o povo votou? Pode falar na caixa, a gente gosta de ouvir sua voz. Arrascaeta ou Coutinho? Georgian de Arrascaeta. Ih, gente. É isso. Ele falou o nome todo, ela fala pressa. Qual é o time dele? Conta pra eles. Nem conto. Nem conto. Não, mas você acha um absurdo? Não, vamos lá. Você acha DJ Careca é o quê? Flamengo. O Anderson é o quê? Flamengo. O Big Thunder é o quê? Flamengo. Tem um que a gente não pode falar porque aparece no vídeo. Vamos pular, tá? Cris. O Cris é o nosso representante tricolor, né, Cris? Mas, gente, isso é estatística. Se estamos falando da maior torcida do Brasil, é normal que em determinado momento seja a maioria. Não tem jeito. É a maior. Isso é probabilidade, tá? Eu não sou bom na matemática, não. Mas eu estudei em estatística. Isso é probabilidade. Twitter cheio de robô. Não. Cheio de robô. Feriado no robô aparece. O pessoal tá curtindo. Veio robô. O Arrascaeta, às vezes, ele parece um robô. Tá. Tipo assim, programado, faz golaço. Aí ele vai lá, golaço. Põe na tela aí. Às vezes quebra também, sai um parafusinho. Normal. Faz parte, né, inclusive. 9-2? 9-2 o quê? O Arrasca. O 11 contra 11. Esqueceu, né? Pode trocar a tela de novo. Isso aí, ó. 9-2. Eu falo pra não fazer mais isso. Tem que acabar 11 contra 11. É o quê? Vamos lá, vamos falar. Vamos falar de dessa vez a gente foi bem tranquilo, cara. Não, foi errado. Isso, foi errado. O momento é esse. O Flamengo completo é muito cruel com o Vasco. Lucas Pedrosa.
Bem, o Vasco vem numa expectativa até de mudar essa formação, Fernanda. Se a gente for lembrar, por exemplo, do primeiro jogo do Vasco e Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, ele veio com uma trinca de 3 volantes. E foi um jogo onde o Vasco conseguiu equilibrar a partida, que o Ryan até quase fez o gol, que o zagueiro do Flamengo, se eu não me engano, foi o Léo Ortiz, tirou em cima da linha. Então, essa trinca de 3 volantes aí, você pode botar o Jair, o Tietê e o Hugo Moura, ou o Jair na esquerda, ou algo desse tipo. Na minha visão, é uma formação que parece equilibrar um pouquinho mais. Não só para conter as subidas do Wesley e do Ayrton Lucas, que são 2 laterais muito ofensivos, mas também igualar o meio-campo do Flamengo, que tem Gerson, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Não preciso ficar falando aqui da qualidade desses atletas. E o Garré, sem a bola, ele não ajuda tanto. Ele é um jogador muito mais ofensivo do que, de fato, ajudar sem a bola. Ele não consegue se adaptar nessa equipe. Então o Vasco tem que ter força e poder de marcação. E aí já tem um Verratti, que também já é um cara não tão marcador, naturalmente, né? E o Coutinho também. Tem que ter esse respaldo aí. Exato. Eu acho que o cara ele vai utilizar os 3 volantes para essa partida. Repito aqui, deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Lemos. E Hugo Moura, Jair, Tietê, Coutinho, Nuno e Verratti. O Nuno, inclusive, volta muito mais, tem um papel tático mais interessante sem a bola do que o próprio Garré. Então, por isso, além da forma como ele mudou o Vasco da Gama nessa temporada, acredito que o Vasco vai vir assim. O Nuno é um acontecimento do Vasco muito bom jogador, muito bom jogador. Um jogador que não precisou de adaptação, o que é raro no futebol. A régua, se for o Nuno, vai estar todo mundo sendo cobrado, porque ele chegou, pegou a camisa e jogou. É o tipo de jogador que você contrata e você fala assim, valeu cada centavo que eu paguei nele. O Vene Casagrande. E aí a gente já tá vendo aí o Carille, é uma opinião do Pedrosa, ainda não é. Nenhum dos dois aqui estão cravando esse time, ok? Eles estão tentando imaginar, levando em consideração que eles conhecem tanto de escolhas dos seus treinadores, características, o quem já foi poupado, os próximos confrontos e tudo mais. Ô, Vene Casagrande, olhando esse meio de campo, o combate aí, o Vasco vindo com três caras, mais pensando em 3 volantes, né? Bem que a gente imagine que o Tietê pode, em vários momentos, não ser esse cara, pela movimentação que ele tem, a leveza que ele tem, mas ele é um volante. Aí a gente está trabalhando com o Vasco aí na especulação do Pedrosa, o que ele acha que pode ser. E aí, como vai ser esse combate com esse meio de campo com o Flamengo, o Vene Casagrande? Fernandinha, projetando esse clássico de amanhã, brincadeiras à parte, o último jogo do Vasco da Gama diante do Ceará, a gente pôde ver uma saída de bola horrível do Vasco da Gama. E olha que o Ceará nem fez uma pressão muito forte, tal como faz o Flamengo, que é uma das virtudes do técnico Filipe Luiz. Uma marcação sob pressão muito intensa. Então, se o Vasco da Gama pecar desse jeito, como pecou diante do Ceará contra o Flamengo, vai ser cruel. Porque com certeza o Flamengo vai conseguir roubar uma bola ali e vai levar cada vez mais perigo. Então, independentemente de quantos volantes ele colocar, e eu começaria com 3 volantes, que eu acho que é a melhor maneira de você tentar combater o forte meio de campo do Flamengo, eu começaria com 3 volantes, mas o Carille precisa melhorar a saída de bola do Vasco da Gama, porque com certeza o Flamengo vai tentar tirar proveito disso. Então, acho que não importa quantos volantes, o que você tem que melhorar é a forma como você vem jogando. Porque não adianta você ter 2, 3 volantes e você ter esse problema grave diante de um forte rival que é o Flamengo. O Flamengo, inclusive, eu acho que é favorito para esse duelo, por conta do momento, Você obviamente. Acha, Vene? Eu acho, é o favorito, isso aí é inegável. E também por conta do elenco, porque no segundo tempo, o Vasco da Gama vai ter poucas opções para poder substituir a altura. Já o técnico Filipe Luiz tem, vamos lá, se ele começar com o Michael, ele vai ter o Cebolinha. Se ele começar com o Juninho, ele vai ter o Bruno Henrique. Ou se ele começar com o Bruno Henrique, ele vai ter um Juninho, que também é um jogador extremamente intenso. Aí, vamos lá, para o meio de campo. Se ele começa com a Arrascaeta no banco, entra no segundo tempo. Tem o Pedro também, eu tinha esquecido do Pedro, que deve ser reserva. Então, assim, o elenco do Flamengo faz com que o Flamengo chegue ainda mais favorito para esse duelo. Eu acho que o banco do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco, assim como o time titular é muito melhor do que o do Vasco, mas o Vasco já sofreu desse mal mais vezes em outros momentos. Tem Adson, que é um jogador que poderia ser titular, Ryan, que é um jogador que quando entra vai bem, Payet, que também mal ou bem, apesar de estar... Quando entra legal nos minutos que ele entra, e aí fica Matheus Carvalho, tem um Pumita Rodrigues, que é um bom jogador. Aí, nesses 2 últimos, peca um pouquinho. Mas as 3 primeiras substituições e o próprio Garré, que vinha sendo titular. Inclusive, o Vasco, se você parar pra pensar, é claro que assim,
não dá para comparar o banco, né? E eu entendo quando você fala do favoritismo, você leva o banco porque é muito diferente. Mas o que o Pedrosa quer dizer é que, pelo que ele já passou nos 2, 3 últimos anos de banco, eu concordo com hoje você, ele tá até feliz da sem vida. sombra de dúvida. Inclusive, nos 2 últimos jogos, me corrija se eu estiver errada, o Vasco cresce muito ali, tentando correr atrás do resultado no final do jogo, por conta do Adson, do Ryan. Inclusive, ele entra e marca um gol no momento que o Vasco estava sufocado, que estava até vencendo, mas não era um placar ajustado. Foi esse jogo que o Ryan marcou? Ceará. Foi contra o Ceará. Alex Teixeira, Ryan, Adson e o... Quem foi que entrou também? Jair. E o Jair entrou, que deve ser titular, né? Inclusive, eu arrisco dizer que se não fosse o bom momento desses jogadores que chegaram, com certeza o Adson voltaria mais rápido e estaria aí jogando como titular na base forçada, digamos assim. Ele não tá 100%. Exatamente. Exato. Mas eu acho que se ele tiver, é ele, não? É ele. Eu acho ele dá outra dinâmica pro time. Inclusive, quando ele se machuca, o Vasco muda a sua rota no ano passado.